Nesse sábado foi transmitido o 7º e último episódio de Sinais do Outro Lado. E como qualquer final de temporada que temos até hoje, nos entregou um ótimo episódio, mas também um episódio com muita tristeza. Só que a gente é fã de Ordem e a gente por algum motivo gosta de sofrer. Então se você quiser relembrar alguns momentos desse episódio e um pouco mais, vem comigo. Muito bom dia, eu sou o Mogli, um dos anfitriões desse canal, e antes desse vídeo começar, eu quero mais uma vez lembrar vocês para deixar o like aí embaixo, porque vocês não fazem ideia de como isso ajuda a gente, é importante lembrar e não custa nada. Pra começar, não é incomum que as primeiras horas de um episódio sejam mais lentas. Os players estão tentando lembrar como é interpretar o personagem de fato, você tem que entrar no universo. É um período mais de adaptação do que realmente de jogar o RPG. Mas nesse episódio, o principal motivo para as primeiras horas serem levemente ignoráveis é porque o final foi muito marcante. Então provavelmente grande parte desse vídeo vai se focando na última meia hora, última hora daquele episódio. Porque o resto foi legal, mas não tem muito que se comentar sobre, e eu acho que tem muito pra se comentar no final. Então eu vou só dar uma passada muito rápida assim pelas primeiras, acho que 3 horas de episódio, e o resto do vídeo vai ser mais o que eu tenho a falar sobre o fim desse episódio. Bom, o começo desse episódio não tem muita surpresa. Os 4 resgatam o Morato e depois resgatam o Gerson e o Vicente. Tem diálogos do Morato com os 4 que eu achei incrível. O Morato foi um personagem que conseguiu me cativar muito rápido, assim. Ele teve pouquíssimos minutos de tela comparado ao resto dos personagens, mas ele conseguiu minha simpatia, eu acho que da maioria do fandom também. O Subbit é bom em dar profundidade para NPCs, mesmo que eles não precisem disso. Ele é bom em criar personagens carismáticos, mesmo que a história necessariamente não peça isso. O Gerson foi um NPC que eu gostei muito, talvez alguns achem estranho isso, mesmo ele tendo pouquíssimas falas, mas ele tem muita personalidade, né? Ele foi um NPC que conseguiu me arrancar risadas, ele foi um personagem que, no pouquinho que ele podia fazer, ele fez bem. E o Subbit sabia disso, o Subbit sabia que o Gerson não teria muito tempo de tela, que o Gerson não seria útil pra história, então ele fez o que ele tinha que fazer. Ele criou um personagem que era carismático só por ser ele e não que ele precisasse de uma história ou coisas assim. É um personagem muito simples, mas que na proposta dele mesmo foi muito bom. A gente também teve uma referência aos Backrooms, logo depois que eles pegam o elevador. Uma referência que eu gostei muito, eu acho o Backrooms um assunto que combina muito com Ordem Paranormal. Não sei como não apareceu antes, em algum momento. Talvez seja referenciado mais alguma vez no futuro. Eu acho que Backrooms é não necessariamente Backrooms, mas todo esse tema de salas infinitas e um espaço que é maior por dentro do que por fora tem muito a ver com o clima que Ordem passa, né? Então acho que vai ser algo que pode aparecer de novo no futuro, e foi interessante ver isso abordado em Ordem. É um tema que eu já tinha na minha cabeça há muito tempo, e eu gostei de ver isso de fato numa mesa. E falando em Backrooms, foi nesse andar que a gente viu o Morato segurando uma horda de alheios com a metralhadora dele. Isso é uma coisa a se comentar. Nesse episódio a gente teve, obviamente, o que a gente deveria ter tido, e era obrigação do Subbit entregar isso para a gente. A gente teve uma grande amostra do que era a personalidade do Morato. E, como eu disse, em pouquíssimo tempo de tela ele conseguiu cativar a gente. Ele foi uma ótima, entre aspas, variante de Senhor Veríssimo. Eu gostei muito de ver outro estilo de liderança de uma equipe, como ele é muito mais um líder do que um comandante, e como ele é mais impulsivo. Esse personagem eu acho que foi um NPC que o Subbit sim se deu trabalho de escrever uma história detalhada, assim. Eu imagino que o Morato tenha muita história, assim como o Arnaldo já tinha a história dele escrita na primeira temporada e a gente não fazia ideia da história dele. Provavelmente o Morato deve ter bastante coisa escrita sobre. Ele é um personagem que eu gostaria muito de ver mais no futuro. Não sei se vai ter alguma coisa sobre ele. Eu sinceramente duvido, mas é algo que eu gostaria de ver. Ele é um personagem que eu acho que merecia mais destaque em Ordem, assim. Ele tem potencial, eu enxergo muito potencial no Morato. Não acho que vai ser mais explorado do que já foi. Nas poucas chances que ele teve, ele alcançou o potencial que ele conseguia, mas eu enxergo bastante mais potencial nele, assim. Espero que tenhamos alguma coisa sobre ele no futuro, que ele seja ao menos citado em alguma outra campanha, talvez em Calamidade 2, eu acharia interessante.
Agora vamos parar de enrolação e ir pro que importa. Último andar, eles saem do elevador e eles chegam num corredor famoso dessa temporada. O corredor que o Gizzo viu quando o Alien beijou ele. O corredor que o Chico viu quando o Mimoflígico invadiu a cabeça dele. O corredor que disse pro Gizzo que os aliens vinham de o que ele chamava de outro lado. O corredor onde todo mundo começa a sentir dor de cabeça. E quando eles passam pela porta que nenhum deles conseguiu passar, nos contatos que eles tiveram com alheios, eles encontram o sino. Um sino de Tenebres. A nave do estrangeiro que a gente viu quando a Dara sumiu. E aparentemente o estrangeiro estava usando o sino para tentar conectar marcados a Tenebres ou algo parecido com isso. Eles acham a Dara dentro de um casulo. O Chico tem um enigma para decifrar no computador. E começam a dar coisas erradas. Coisas erradas começam a acontecer. Em algum momento, todos que entraram em contato direto com alheios de forma mental começam a sentir dores de cabeça fortes. E não demorar muito pra eles descobrirem que ele tá lá. O estrangeiro aparece no fim do corredor e começa uma sequência de cenas assim que... Incrível, incrível. Eu amei tudo. O Morato pega uma larva de sangue que ele tinha na mochila, morde ela e, sobre o efeito de algo que parece um ritual de ódio, corre em direção ao estrangeiro. Mas ele não podia fazer muita coisa. Se você tem um livro de regras, ou se você estudou um pouco sobre o estrangeiro durante essa temporada, você sabe que nenhum deles tinha chance contra o que o estrangeiro é. Então, não demora muito pra os gritos do Morato de raiva contra o estrangeiro se transformarem em gritos de agonia e dor quando o estrangeiro mata ele, transforma todos os ossos dele em ácido derretido. Pouco tempo, mas amei o tempo que o Morato esteve nessas temporadas. Como eu disse, queria ver mais dele. Infelizmente não tivemos tanto do Morato quanto eu acho que ele merecia, mas foi bom enquanto durou. Já sinto saudade. O Chico tinha 4 enigmas, cada um para uma cápsula. Entrando na cápsula você estaria salvo. Tinham 4 pessoas: o Chico, o Gizzo, o Lírio e o Shanji. E o Chico, ele erra um dos enigmas, fazendo com que uma cápsula fique inacessível. A partir desse momento já era óbvio que um teria que ficar pra trás. Na primeira cápsula aberta, o Shanji faz questão que o Lírio entre. Ele é o primeiro a ficar salvo. Logo depois, o Chico consegue decifrar os outros enigmas, tirando o que ele errou. E o Shanji prontamente toma a frente e insiste que o Gizzo e o Chico vão embora. Ele entrega o cartão da Dara pro Chico. A gente tem uma cena que mexeu comigo, que foi quando o Gizzo olhou pro Shanji e falou: eu duvido você acabar com ele. Deixou a câmera dele com o Shanji e entrou na cápsula. Eu vou ter que parar esse momento pra dizer mais uma vez: Gizzo e Shanji foram, e eu acho que pra sempre vão ser, a minha dupla preferida de Ordem. Eu amei do começo ao fim, amei. Um dos grandes motivos que o Shanji era meu personagem preferido dessa temporada, amei ele do começo ao fim também. O Gizzo foi um ótimo personagem, toda a dinâmica, as piadas, tudo sobre eles, amei. As cenas que os dois renderam foram perfeitas, do começo ao fim, foram ótimos personagens. E como eu disse, do começo ao fim. E o Shanji teve um fim nesse episódio. Logo depois que o Chico e o Gizzo entram nas cápsulas, a gente teve uma das cenas mais dramáticas dessa temporada, na minha opinião. Outra que me destruiu além da morte do Morato, que foi o Shanji usando os 2 rituais de proteção que ele tem, tanto o tela de ruído quanto a armadura de sangue. E ele corre em direção ao estrangeiro, ele não foge, ele não tenta se esconder, ele não tenta passar pelo estrangeiro. Ele corre em direção a ele pra atacar o estrangeiro. Não vou me alongar muito, a narração do Sebas foi incrível. O Shanji morre, acho que do jeito mais cruel escrito em Ordem até hoje, com uma dor torturante e sem sequer lembrar quem ele era, sem lembrar o porquê ele tava morrendo, sem lembrar que ele morreu pra garantir que quem ele ama tava em segurança naquele momento. E a cena dele correndo em direção ao estrangeiro e assim que ele se paralisa, a tela de ruído e a armadura de sangue caem, na minha cabeça pelo menos foi uma das cenas mais simbólicas desse RPG. Eu gostei muito de como o Shanji acabou, eu gostei muito de como o Shanji começou, eu gostei muito do Shanji. Não sei se eu comentei isso anteriormente em algum vídeo, mas o Shanji foi o meu personagem preferido dessa temporada. Não queria nem um pouco que ele tivesse acabado aqui, eu queria muito ver ele em outra temporada no futuro, mas tudo tem um fim, e o fim do Shanji foi agora, infelizmente. Enfim, enquanto o Shanji estava lutando com o estrangeiro do lado de fora, do lado de dentro das cápsulas, o Chico, o Gizzo e o Lírio encontram a Dara. Eles estão dentro da transmissão e a Dara tá esperando ele. É revelado que a Dara tava assistindo eles esse tempo todo e ela tava, quando eles encontraram ela, na frente de uma porta com símbolo de Tenebres. Ela tenta convencer eles que ela ir pra Tenebres é a melhor opção, que eles têm que ir pra Tenebres e que um deles tem que realizar a passagem. Se não me engano é assim que eles dizem. A Dara tá muito diferente, ela parece mais apática, ela tá estranha.
Não é a Dara que a gente conhece. Aparentemente, quanto mais tempo você passa na transmissão, mais você entende ela, e a Dara entendeu mais do que devia. Enquanto a Dara diz que alguém precisa fazer, e que o que eles vão fazer depois que eles saírem dali, o Morato morreu, pra onde eles vão, o que eles vão fazer? Com o tempo, depois do Lírio insistir em eles saírem, uma porta se abre, e não é a porta de Tenebres, é a porta pra eles saírem dali. Os primeiros a sair são Lírio e o Chico. O Guizo fala pra eles irem na frente, que ele vai conversar com a Dara. Então a gente tem se não um final de personagem mais coerente e também muito inesperado. O Guizo fala pra Dara que esse era o sonho dele. É o mais próximo que ele tem de ser abduzido. Isso é incrível, é muito bom. A sacada do Phelps em conectar toda essa necessidade que o Guizo tinha de buscar por coisas estranhas e de desbravar esse tipo de mistério, culminar em ele simplesmente aceitar de que alguém tinha que passar por aquela porta e ir pra um lugar que ninguém sabe ao certo onde é ou pra que serve. Foi incrível, faz muito sentido. É o que o Guizo queria desde o começo. E ele atravessa a porta. E então a carta que ele deixa pra família dele, se não me engano, no primeiro episódio da temporada, dizendo que ele tava indo fazer algo e que ele voltava depois, se tornou mais uma das promessas quebradas em Ordem Paranormal. E bom, sem muito o que comentar sobre, mas tendo que falar sobre, o fim do episódio é o Chico acordando da sua cápsula, e a primeira imagem que ele vê é um loirinho muito famoso para nós, telespectadores, vestido num terno azul, cheio de tatuagens e marcas no rosto, com olhos completamente pretos. No vídeo de expectativas para personagens do outro lado, antes da temporada sequer começar, eu disse: pô, no fim da temporada, o Dante não pode aparecer. Tipo, galera, isso é um Silvio de Tenebres. Como é que o Dante apareceu na frente de um Silvio de Tenebres? Olha só, paguei minha língua. Mas enfim, era basicamente isso que eu tinha pra falar. Deixa aí embaixo o que você achou dessa temporada. Se você acha que eu esqueci de falar alguma coisa aqui, sofra pela morte do Xande, do Guizo, do Morato aí embaixo. Se esteja à vontade pra usar o campo de comentários como você quiser. Também se inscreve no canal se você não for inscrito e quiser ver mais vídeos como esse. Também não esquece de dar o like aí embaixo, que ele é muito importante pra gente. E bom, obrigado por assistir até aqui. Espero te ver no próximo vídeo. E tchau!